Sabe quando a resposta dos seus questionamentos está na sua própria boca? É isso que nós vamos ver agora, analisando esse vídeo de uma entrevista num podcast de CCBanos. Essa irmã, ela vai relatar que ela quase saiu da CCB por conta de coisas que ela estava ouvindo na internet. E aí, depois de falar isso, ela traz questionamentos sobre o trabalho crítico, as pessoas que criticam a CCB e assim por diante. Bom, é sobre isso que nós vamos fazer hoje. A gente vai analisar e ver se o que ela falou está correto. Está baseado no quê? Aprendeu isso tudo na onde? É sobre isso o que nós vamos falar agora. Meu nome é Josafá Agra, se você ainda não me conhece. Sou nascido e criado na Congregação Cristã no Brasil. Fui batizado em 2001. E neste canal que eu abri exclusivamente para questionar, falar, abordar, analisar práticas, regras e dogmas de doutrinas da Congregação Cristã no Brasil, a fim de trazer para você mais conhecimento e luz na verdade, baseado na própria palavra de Deus. Bom, dito isso, irmãos, vamos ver o vídeo dela. Vamos analisar, vamos ouvir primeiro, depois eu vou fazer os meus questionamentos. Tenho certeza que vai te ajudar a entender muita coisa. Vamos lá, vamos assistir então. Segue aí. Esse ano, eu quase saí da congregação. Juro por Deus, eu tô abrindo meu coração, porque eu não achei que eu ia falar sobre isso. Meu marido é a melhor... Se vocês quiserem saber, pergunta pro Rodolfo, que ele não vai me deixar mentir. Se eu estiver falando demais, eu falo, Cananda, para. Porque eu fiquei confusa. Era muita informação na internet. Eu falava assim, até comentei com a Giovana, eu falei assim, eu ia dormir, eu chorava no travesseiro. Eu falava, Senhor, que confusão é essa que eu tô sentindo na minha mente? Com certeza vão ver, vou falar assim, tá vendo? Ela não soube discernir, não ficou com medo de pular do barco. Eu não tenho nada a ganhar, nada a perder, a congregação não me sustenta em nada. E me sustenta é a graça de Jesus Cristo, é a palavra que me alicerce, que traz o pão de cada dia para minha casa, que é a sua palavra e que é a sua firmeza. Mas eu ia dormir e falava assim, será que eu tô no lugar certo? Será que tudo que eu fiz durante todo esse tempo é errado? Será que eu não sirvo a Deus de verdade? Eu ia dormir chorando, numa angústia. Eu falava com alguns amigos e falava assim, gente, não tá certo o que eu tô vivendo. Comecei a silenciar para eu não ver, porque eu tenho muito carinho, muito respeito, muita consideração. Por mais que as nossas ideias não batam, preferi silenciar. Muitas coisas eu não concordo que acontece no nosso meio, mas eu não vou ser a pessoa que vai lá na internet e fala assim, você tá errado, você não tá na verdade, onde você tá é heresia e tudo mais. Eu discordo, porque se você tem o conhecimento da palavra, por que você não vira um instrumento de Deus para sentar? Olha, eu aprendi em tal comunidade que eu estou, isso, deixa eu te ensinar. Ou então ora por você. Exato, orar por você para você ter tal conhecimento. Agora, se a pessoa não se sente à vontade, tudo bem, porque tem pessoas que começam a entrar nesse profundo e buscar. Já ouvi casos de pessoas entrar em loucura, em estado de loucura, e você fala assim, caraca, não tá certo. E outros usar disso para atacar. Isso que eu não gosto. Essa separação que tá havendo no nosso meio. Eu sei que isso pode não ser visto com bons olhos e tá tudo bem, que eu já tô acostumada com esse tipo de julgamento e de apontamento. Mas isso entristece, porque eu vejo que tá vindo cada vez mais pra cima de nós, e não tá certo. Eu também não tenho nada contra com quem sai de um lugar e vai para outro. Não tenho mesmo. Exatamente. O que me deixa ruim é você sair daqui para falar mal daqui. Eu não entendo o que você passa na sua casa, eu não entendo a sua intimidade com Deus, eu não entendo a sua particularidade com o céu. Então tá muito errado. Nessa, ao invés de você aproximar a pessoa de Deus, não da igreja, você afasta. Esse ano, eu quase saí da congregação. Bom, irmãos, primeiro apontamento aqui é que o todo da fala deles, dela e do rapaz são baseados em clichês. Eles não citam nada na Bíblia, eles não têm fundamentação alguma. São narrativas construídas para defender a CCB, como não critique, só ora, sai daqui para falar mal dali, e todos esses argumentos simplesmente sem base nenhuma na Escritura Sagrada. São clichês. Clichês são frases que, na verdade, quando você examina a frase em si, você vê que ela não dá em lugar nenhum. São apenas retórica. São palavras usadas em redes sociais, porque você pega frases curtas que não se examina e solta, apenas para fazer uma defesa da instituição. Mas nós vamos analisar agora, né, todo o conteúdo, né? Tudo o que foi falado aqui, e a gente vai, então, dizer no final disso tudo se ela está correta, se tem razão,
ou se ela não tem razão. Bom, primeiramente, nós vamos usar 3 crivos aqui. Os 2 já são facilmente eliminados e o último é a escritura, e aí a gente vai alongar um pouco mais. Primeiro, baseando-se em direito. Tem algo errado em fazer críticas à CCB, ainda que contundentes? Absolutamente não. Então, o que o crítico faz não está fora da lei. Segundo, é moral? O que ela está falando aí? Ela tem defesa moralmente para falar? Ou seja, o que eu quero dizer com isso aqui? A CCB passou a vida inteira atacando as outras igrejas e falando mal. Os próprios CCBanos, ainda hoje, muitos falam mal das outras igrejas. Agora que a CCB está sendo descoberta, estão fazendo um discurso paz e amor, aonde a pessoa que sai de uma denominação e vai para outra não pode fazer comentários da antiga denominação. Quantos testemunhos que você ouviu na congregação cristã no Brasil? A pessoa dizendo que estava na outra igreja, que estava no engano, que estava na seita e que Deus chamou ele nessa graça maravilhosa. Então, moralmente, é repreensível esse tipo de discurso desses CCBanos. Agora, biblicamente, é o que nós vamos falar agora, se isso tem razão, se tem algum efeito, se tem alguma base escriturística em tudo isso que essa moça falou. Vamos então fazer a nossa abordagem. Bom, primeiramente ela diz que ela ficou abalada. Ela ficou abalada quando começou a ver e ouvir algumas coisas na internet. A primeira colocação que eu faço é: se isso te abalou, é porque você viu que o que estava sendo dito era a verdade. Só a verdade é forte o suficiente para abalar. Agora, se você se deparou com a verdade e mesmo assim preferiu ficar no erro, isso é uma escolha sua. Joia. Mas não queira fazer da sua escolha algo repreensível em quem faz o trabalho para mostrar o engano. Ou seja, eu escolhi ficar aqui, então quem está falando lá e denunciando as coisas erradas é que está errado. Você escolheu, filha? Fique. Continue. Já que você escolheu ficar no engano, fique no engano. Mas não venha dizer que o trabalho que outras pessoas estão fazendo, denunciando as heresias da CCB, está errado. E daqui a um pouco a gente vai chegar na Bíblia para falar sobre isso. E aí ela também critica, e o rapaz também, que quem sai da CCB não deveria falar da CCB. Deveria ensinar no silêncio. Eu não sei nem o que quer dizer isso. Ensinar no silêncio. Primeira coisa, que o trabalho de refutação que a gente faz aqui, o trabalho que a gente faz de denúncia das heresias da CCB, todos os vídeos é feito mencionando e apontando na palavra de Deus. Portanto, são vídeos de refutação com ensinos. Não à toa que muita gente nesse canal passou a entender o que é evangelho através dos vídeos de refutação. Então, quando vocês falam que nós estamos aqui e não estamos ensinando nada, vocês mentem. Esse é o fruto de pertencer em uma seita. Porque para você proteger e defender uma seita, presta atenção, ela é uma seita. Sim, ensinos errados, ensinos falsos. Então você não vai conseguir usar a Bíblia, porque a Bíblia vai apontar esses erros. Aí o que vocês fazem? Vocês começam a inventar coisas que não existem na Bíblia, como esse tipo de aberração, ensinar no silêncio. Todas as heresias na Bíblia foram combatidas publicamente. Esse negócio de ficar em silêncio e falar com um ou com o outro, isso que não é bíblico. Eu devo tratar no individual e no particular um problema particular que eu tenho com algum irmão. Se eu tenho um problema particular com aquele irmão, eu vou tratar com ele. Mas quando o ancião ensina publicamente, ou numa tribuna, ou através de documento, heresias, falsos ensinos e enganos, eles têm que ser combatidos publicamente também. Porque quando a gente fala aqui, a gente não está falando com aquele ancião, nós estamos falando com o público, é com o povo. Então esse negócio de ficar no silêncio, isso é uma bobagem, é uma invencionice da cabeça de vocês. Portanto, esse negócio de que diante das heresias, diante de falso ensino, a gente tem que ficar quieto, a gente só deve orar,
eu queria te perguntar uma coisa para essa garota e esse casal que apresenta esse podcast. Aonde vocês aprenderam isso? Esse negócio de que não pode denunciar, não pode apontar as heresias, antes você tem que ficar no silêncio e você só orar. Eu queria que vocês parassem para pensar um pouco. Responda, aonde você aprendeu isso ou coisa parecida com isso? Eu posso te garantir que não foi na Bíblia. Presta atenção, como vocês estão ensinando as pessoas coisas que vocês não aprenderam com a Bíblia, mas vocês aprenderam com os homens. Isso é doutrina de homem e doutrina maléfica. Por que é a doutrina de homem e maléfica? Porque ela vai contrária ao que a Bíblia diz. Se ela é contrária, ela é inimiga da Bíblia. E agora eu peço que você me dê a resposta. Então, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 19, lá o apóstolo Paulo está dizendo que até importa que haja heresia para que os sinceros se manifestem. Como é que vocês vão conciliar a Bíblia com isso que vocês falaram? Que deve ficar quieto, que deve ficar no silêncio, que deve só orar. Aonde que Deus mandou a gente só orar quando visse as coisas erradas? Ao contrário do que vocês ensinam, a Bíblia chama isso de omissão e de cumplicidade. Aqueles que vê a coisa errada e ainda consente. Ainda que você não faz, mas você consente. Romanos capítulo 1. Lá está falando que Deus vai julgar e condenar, não só os que fazem, mas também os que consentem com aqueles que fazem. Você já parou para pensar nisso? A gravidade desse ensino que vocês estão dando e o risco que vocês estão correndo? Vou te dar um exemplo. Quando o ancião prega uma heresia absurda, uma blasfêmia, e você estando aí dentro, você compactua com isso, pior, vocês trabalham para que as pessoas não denunciem, você está compactuando. Logo, segundo a Bíblia, você tem parte na heresia, então você será julgado igual àquele que proferiu a heresia ou a blasfêmia. Você está entendendo a gravidade e o peso deste falso ensino que vocês estão repassando na internet? Quando vocês dizem para as pessoas que diante da heresia, diante do falso ensino, não pode falar nada, deve ficar no silêncio, porque isso é o mais correto politicamente falando, vocês estão trabalhando para a mentira e para o engano. A Bíblia jamais falou para você ficar no silêncio. Nunca. Jesus Cristo foi o maior crítico que teve aqui na terra. E ele não fez crítica no silêncio. Antes ele apontou o dedo e denunciou o quê? A Escritura? Não. A lei? Não. O templo? Não. Os falsos ensinos que os homens criavam e inventavam. Exatamente o que a CCB faz nos dias de hoje. E a Bíblia, no apóstolo Paulo também, ele orienta que a gente deva combater esse tipo de prática. Em Efésios, no capítulo 5, no versículo 11, o apóstolo ensina para a gente não se comunicar com as obras infrutuosas das trevas, que é falso ensino, mas antes a gente deve combater e condená-las ou expô-las, ou seja, mostrar aos demais o falso ensino, justamente para avisar as pessoas para que não caiam naquilo. Em 1 Timóteo, capítulo 5, no versículo 20, o apóstolo Paulo está ensinando, e aqueles que pecaram, repreendam-os publicamente para que os demais hajam temor nos demais. E ele está falando do que aqui? De ensinamentos, falso ensino. Que aqueles que estão ensinando falsamente devem ser repreendidos. Não só isso, mas lá em Tito, capítulo 1, versículo 13, ele está dizendo que esse ensinamento é verdadeiro. Portanto, repreenda-os. A Escritura nunca ensinou ficar em silêncio diante da mentira e do engano. E o pior ainda, a heresia. A heresia é grave. Por quê? Porque ela é uma distorção da verdade. Quem distorce a verdade é o pai da mentira. Agora, avançando para a parte onde ela disse, você lembra o que ela falou aqui? Que ela ficou com medo. Ela sentiu medo. Quando ela percebeu que
questionando o que ela aprendeu, que ela estava questionando a igreja, ela ficou com medo. Para pensar, irmão. Você acha que isso é uma fala sadia? Você acha normal uma pessoa dizer que teve medo só de duvidar, só de pensar? É aqui onde entra o ponto crucial do vídeo. Essa moça acaba entregando na própria fala dela que a congregação é uma igreja opressora, aonde os seus fiéis e os seus frequentadores sentem medo só de pensar em duvidar. Você acha isso sadio, irmão? Sentir medo por duvidar? Qual é a instituição nessa terra que tenha tanta primazia da verdade, assim que a gente vai pensar, meu Deus, se eu só pensar, eu já estou correndo risco, estou com medo. Só quem trabalha com a doutrina do medo, que é o que essa moça sentiu e ela não percebe, ela está falando de forma feliz, por quê? Porque se eu pensar em sair, o medo vai vir sobre mim. Então eu voltei, recuei e fiquei quietinha, logo o bicho papão me deixou em paz. É mais ou menos isso. Ela preferiu voltar e se esconder ali dentro daquela doutrina errônea para que o bicho papão deixasse ela em paz. Ou seja, metaforicamente falando, com medo do bicho papão procurá-la e pegá-la, ela então resolve morar na casa do bicho papão, assim o bicho papão não procura mais ela. Você entendeu o absurdo? Eu tive medo, ela falou. Entenda uma coisa, irmão. Uma das facetas de uma seita é o medo de questionar, o medo de pensar sozinho, sem que seja pela cabeça dos anciões, e o medo de duvidar de onde você está. Isso é uma marca de uma seita. E nesse vídeo, a moça, em 41 segundos, ela admite que teve uma angústia e um medo de duvidar se o lugar que ela estava era o lugar correto. No lugar certo? Será que tudo que eu fiz durante todo esse tempo é errado? Será que eu não sirvo a Deus de verdade? Eu ia dormir chorando, numa angústia. Eu falava com alguns amigos e falava assim, gente, não tá certo o que eu tô vivendo. Comecei a silenciar pra eu não ver, porque eu tenho muito carinho, muito respeito. Irmão, porque duvidar deveria te gerar medo? A dúvida, irmão, ela é o motor da inteligência e da autenticidade de você ser quem você é. Se você não duvida, dificilmente será uma pessoa inteligente. Se você não duvida, dificilmente você vai ser uma pessoa autêntica. Pessoas em uma religião que tem medo de questionar e de duvidar e de pensar e que segue piamente tudo que passam para eles é um robô, não é uma pessoa com vontade própria. É um exército de robô que está formatado para pensar do jeito que eles querem que você pense, para agir do jeito que eles querem que você age. Agora, quando a pessoa questiona, ela está procurando não só fazer, mas entender o que está fazendo. Ela quer saber por que ela está fazendo aquilo. É quando a pessoa questiona, ela está buscando informação. São pessoas inteligentes que fazem isso. Entenda uma coisa, irmão, todo lugar que te gera medo, a instituição religiosa que faz com que você sente pavor só de pensar que você poderia sair dela, isso não é um lugar saudável. Igreja sadia, ele transmite segurança e não medo, irmão. Mas igrejas que não são sadia e que produzem esse tipo de medo, de questionamento, esse medo de você duvidar,
E isso, na verdade, quando transmite a você que se você fizer essas coisas é um pecado mortal, ou que questionar seja como uma prisão, quando isso acontece onde você está, é um sinal de que você está dentro de uma prisão sem grade. Qualquer igreja saudável, o líder vai estar sempre à prontidão para responder todos os seus questionamentos, principalmente aqueles que são bíblicos. E na fala dessa moça, ela sugere que se você sair e criticar, você estaria como se fosse atacando a Irmandade, que é uma premissa falsa. Se nós estamos falando de doutrinas, ensinos e falsos, é porque ela está diante de uma idolatria. Porque eu não estou falando dela, estou falando dos ensinos e da sua doutrina. Se essas pessoas amassem mais a verdade do que a denominação, elas não se sentiriam ofendidas. Não pode ser tratado como algo normal. Uma igreja que simplesmente não quer saber de dar estudo bíblico aos seus membros, ainda persegue os seus membros e faz constantemente ataque nas tribunas contra aqueles que estudam a palavra de Deus. É óbvio que nós estamos diante de um sistema ditatorial e que simplesmente ignora as verdades bíblicas, impondo sobre o povo as suas regras que eles mesmos inventam e criam apenas no intuito de manter o controle da massa. E ela também disse aqui que as pessoas não sabem qual que é a sua intimidade com Deus, dizendo isso como uma justificativa para que não haja crítica. Querida, a crítica nunca parte sobre da subjetividade entre o que você sente com Deus ou não. Nós estamos criticando ensinos, são coisas tangíveis, você falou, é fato, ele ensinou, ele produziu um documento, não na base dos seus sentimentos, que ninguém sabe qual é o sentimento que ninguém tem por Deus, mas uma coisa é certa, uma instituição onde não expõe o verdadeiro evangelho, a gente pode dizer com certeza, vocês amam qualquer coisa, menos a Deus, porque quem ama de fato a Deus, jamais vai apoiar falso ensino e heresia. E ainda mais na CCB, que é uma igreja, que é uma fábrica de falso ensino e de heresia. É impossível para um cristão autêntico permanecer em uma denominação dessa forma. Portanto, irmão, a ideia é que se não pode criticar as pessoas que estão praticando falso ensino, que estão desviando as pessoas da verdade, isso não tem amparo bíblico algum. Tudo que ela disse aqui, e esse rapaz disse, são puro clichês, são falas prontas de internet que não dá em lugar nenhum, que não tem amparo bíblico, na verdade, nenhum. Jesus repreendeu e criticou os fariseus, os saduceus. O apóstolo Paulo repreendeu Pedro na cara quando esse estava fazendo coisa que era contrária ao que ele ensinava, que é o que a gente vê constantemente nos cultos online da CCB e até nos tópicos de ensinamento, ou seja, eles ensinando coisas que eles mesmos não fazem, hipócritas, sendo que a Bíblia nos ensina a repreender os hipócritas, eles vêm dizer aqui que não devemos ficar no silêncio e somente orar. Aonde se tirou isso? Mostra uma base bíblica que diante das coisas erradas a gente não deve denunciar, mas devemos nos silenciar, usar exatamente o termo que vocês usaram. E então aqui, quase no final, ela diz que o que sustenta ela é a graça de Deus e a sua palavra, que é uma frase de efeito também, porque o que não tem na CCB é graça de Deus. Graça de Deus é quando Jesus é o centro e o foco de todas as pregações. A congregação, a pregação padrão lá, ela é antropocêntrica, completamente contrária ao que ela acaba de expor. Ou seja, não passa de uma fala de efeito que não reproduz a realidade. Moça, você precisa entender alguma coisa, que a verdadeira liberdade em Cristo, a graça abundante em seu coração, ela remove o medo de pular do barco. Ele remove esse medo. Se você tem esse medo, é porque você ainda não foi esclarecida. Você ainda está dependente dessa denominação. Você não pode ser dependente da denominação e de Cristo ao mesmo tempo. Portanto, você ainda está longe de Cristo, para dizer com base em tudo que você acabou de dizer. E eu finalizo agora convidando você, irmão, que está me ouvindo agora, da Congregação Cristã no Brasil, a pegar a sua Bíblia e a estudar a sua Bíblia e conferir tudo o que eu falei aqui, se o que eu estou falando está correto ou errado. Duvide deles, duvide de mim,
Confira na Bíblia para que você tenha certeza do que você pensa e do que você fala. E eu quero deixar uma mensagem para essa moça e para todos os que estão me assistindo agora. A verdade não teme a investigação. Somente o erro precisa do silêncio para continuar sobrevivendo. Simples assim. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.